Boa tarde, então, a todos. Primeiramente, eu quero desejar aí boa sorte para essa equipe, né, no qual vai representar esse tema hoje. Agradecer a oportunidade de estar aqui representando do Hospital Dona Helena, a equipe de enfermagem. E trazendo esse tema, então, que é tão falado, e aí hoje, né, a gente sabe que ele realmente é um desafio, mesmo para aqueles hospitais que já têm esse protocolo já sendo implantado e para quem ainda está buscando, então a gente espera aí ajudar um pouquinho. Isso, obrigada. O Hospital Dona Helena, então, ele traz, com a nossa conversa de hoje, a sistematização da assistência de enfermagem, e é a oportunidade que a gente tem de contar um pouquinho do histórico, de como foi essa implantação para nós. A gente foi baseado, né, deu uma resolução no COFEN, a número 358, de 2009, que ela já dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem. E ele traz todo esse processo de enfermagem, suas diversas fases, e a aplicabilidade dele na assistência. Então, a gente desafiou, né, então, recebeu essa orientação e realmente desafiou. A gente escolheu os setores de UTIs, na época, como pioneiros, então, tanto o UTI adulto quanto a UTI neonatal. A equipe de lá recebeu esse apoio e esse suporte, então, para a gente pilotar essa primeira equipe. Já em 2011, nós tivemos a SAI sendo instituída, então, nos demais setores, unidades de internação, já contavam, então, com a sistematização sendo implantada. Em 2012, nós estávamos aí com um processo de acreditação hospitalar, buscando a acreditação hospitalar pela certificação internacional, e a JCI ela traz esse cuidado voltado à qualidade e segurança do paciente. Então, casava muito bem com a nossa necessidade, né? A gente já cuidava do paciente, a gente já sempre cuidou, só que a gente precisava realmente focar no paciente e trazer essa integralidade no cuidado. Então, aí vem a SAI para nos facilitar nesse processo. A gente teve a SAI sendo instituída no hospital como um item, um tema muito importante na parte de integração. Então, os profissionais novos que chegavam no hospital, eles eram acolhidos e, já, num primeiro momento, eles já recebiam as primeiras orientações. Então, eles já eram aderidos a esse processo que estava aí nascendo, né, aos poucos, junto à nossa equipe. Nós tivemos, com essa possibilidade, a criação de intervenções, protocolos, que a gente considera também prescrição de enfermagem, mas são aquelas intervenções no qual o cuidado ele é direcionado para determinado procedimento e em determinados setores, como centro cirúrgico, centro obstétrico, que, por vezes, precisam de um cuidado mais direcionado. Nós tivemos ainda alguns desafios. Então, desde o começo, a gente já vem sendo desafiado, né? E, no começo, a gente já trazia um prontuário eletrônico, então, todo um processo de informatização e aquele desafio de treinar essa equipe agora para uso da ferramenta. Mas, mais que isso, né, o como fazer é o que eu estou fazendo, e o profissional ele tem que entender por que ele está fazendo aquilo. Então, realmente, um trabalho de treinamento e de efetividade junto ao paciente, isso realmente foi um trabalho aí que perdura ainda até hoje, né? Nós temos a parte de sensibilização desse profissional, então, ele realmente não vê a parte de sistematização da assistência como uma questão burocrática. Então, a gente pensa, mais uma vez eu vou para o computador, mais uma vez a gente vai ter que ficar mais no computador do que com o paciente. Isso é uma angústia que a gente vive, né, no dia a dia hoje. E aí a gente para e pensa que essa necessidade de sistematizar é, sim, voltar o olhar para o cuidado centrado. Então, de que forma? E, se preciso for, a gente ir para o computador, ir para o paciente, ir para o computador de novo, focando, né, no cuidado centrado. A gente traz aqui para vocês os critérios de avaliação. Então, como que a gente opta e como que a gente faz essa escolha para sistematizar esse cuidado? A gente trouxe o sistema de classificação de pacientes de enfermagem. Então, aí a gente sabe que nós temos algumas escalas de complexidade assistencial, foram estudadas algumas escalas, nós temos aí grupos de estudo, nós temos uma equipe, uma comissão que trabalha quanto a isso. E, junto a essa comissão, opta, então, pela escala de complexidade da Fugulin. A Fugulin, ela norteia, então, a aplicabilidade dessa SAI, então, a gente consegue, então, estar levando esse cuidado para o paciente na beira do leito. E aí a gente, além disso, consegue dimensionar a nossa equipe. Então, hoje, a gente tem uma equipe de trabalho com uma escala de trabalho mais equilibrada. A escala de Fugulin,
junto a esta equipe, que pelo tempo de trabalho dela, a gente vem aí trabalhando, buscando literaturas, a gente faz benchmark com os outros hospitais, então a gente tem essa troca de experiência, que é sempre muito gratificante, a gente tem esses levantamentos para que a gente possa identificar junto ao nosso perfil epidemiológico do hospital, e aí a gente consegue adaptar isso à nossa escala. Se realmente esses itens de avaliação são aplicáveis no nosso paciente. Hoje, a gente trabalha, então, junto ao paciente, esses níveis de avaliação. A gente aborda desde nível de consciência, a oxigenação, a questão dos sinais vitais, motilidade e mobilidade do paciente, alimentação, terapêutica, as eliminações, o cuidado corporal e questões de avaliação de pele, que é a integridade cutânea e mucosa. Ali vocês têm a tela que a gente trouxe para vocês se familiarizarem um pouquinho com o nosso sistema informatizado. Então, a Fugulin, ela se apresenta hoje para os nossos profissionais de uma forma de fácil acesso, no qual rapidamente ele consegue permanecer, sim, mais ao leito do paciente e, de forma rápida e prática, trazer isso para o sistema, registrando este processo. A gente tem aí a escala Fugulin sendo realizada na admissão. Então, já quando o paciente chega no hospital para ser internado, ele vai receber essa classificação pela Fugulin, e ele vai ser pontuado. Então, conforme a escala, ela gera alguma pontuação, e essa pontuação traz uma classificação como sendo cuidado mínimo, intermediário, alta dependência, semi-intensivo e intensivo. A gente gosta sempre de deixar muito claro que esse nível de cuidados que a gente chama, nada mais é, essa complexidade essencial, nada mais é do que aquele cuidado que vai permear cuidados voltados para a enfermagem. O que a gente tem? A gente tem aí, por exemplo, um paciente de pós-cateterismo, que, por vezes, ele tem um quadro clínico instável, crítico, complexo, mas que é lúcido, orientado, e ele se alimenta sozinho, vai ao banheiro. Então, para a dependência, ele tem um grau de dependência da enfermagem um pouco mais baixo. Ao mesmo tempo, nós temos aí um paciente com queda do estado geral, no qual o paciente ele tem alguns dispositivos que geram uma frequência de cuidado de enfermagem e que a gente vai depender dessa enfermagem um pouco mais. E a gente vai precisar trabalhar essa escala para que a gente possa realmente redirecionar e não ter aí uma sobrecarga profissional. Além disso, a gente vai conseguir favorecer essa atividade, essa equitatividade do pessoal. A gente não tem a sobrecarga, a gente promove, sim, o cuidado individualizado, por que não dizer cuidado integral e humanizado? A gente tem a possibilidade de aumentar a produtividade desses profissionais. Contamos também com o planejamento dos custos da assistência, porque a gente tem que pensar que o quanto é caro a questão do desgaste, do prejuízo durante uma assistência. Então, se a gente realmente não planeja esse custo, a gente acaba gerando gastos desnecessários. A gente tem que otimizar os nossos recursos materiais, inclusive os recursos humanos, eles precisam ser otimizados. E aí a gente tem que favorecer os padrões de qualidade e eficiência garantido durante toda essa assistência prestada ao paciente. A gente estudou, com o decorrer do tempo, aí, a gente escreveu uma rotina no qual traz um padrão de atendimento para os nossos pacientes. E aí essa rotina de avaliação e reavaliação de pacientes, hoje, ela é aplicada nas UTIs. Então, a SAI ela passa a ser aplicada todos os dias pelo enfermeiro para todos os pacientes. E nas unidades de internação, a SAI passa a ser completa de acordo com aquela complexidade pontuada na escala. A prescrição de enfermagem, que nada mais é que as intervenções de enfermagem, que são aqueles cuidados que a gente define, que hoje, nesse atual quadro de saúde do paciente, ele precisa, a gente tem essa validade de 24 horas. Mas a gente sempre lembra aos profissionais que, a qualquer momento, qualquer alteração de quadro desse paciente, ela pode ser alterada. Então, um item ele pode, do mesmo jeito que ser excluído, como ele pode ser incluído a qualquer momento. Então, a gente precisa realmente retratar a realidade e estar avaliando constantemente esse quadro. A gente tem aqui para vocês
A imagem, a gente traz para vocês a imagem do prontuário eletrônico, da prescrição eletrônica hoje no Hospital Dona Helena. Então, vocês percebem uma prescrição informatizada e uma prescrição unificada. O que é isso? A prescrição ela traz os cuidados médicos, desde terapêutica, medicamentos, procedimentos, como ele traz também a SAI, os cuidados de enfermagem sendo descritos de forma clara e objetiva. A gente tem a parte de intervalo. Então, qual a frequência com que esse cuidado ele tem que ser executado? Inclusive, o aprazamento. Então, qual o horário? Qual a frequência? Quando esse profissional da nossa equipe, os técnicos de enfermagem, precisam realizá-los? Então, de forma eletrônica, que veio nos facilitar esse processo de registro, que a gente obtém aí a linha de cuidado. A gente tem ainda que reforçar que essas alterações que, porventura, acontecem no paciente, ou qualquer intercorrência, ela precisa estar registrada no prontuário. E aí a gente precisa trazer isso muito claro na evolução de enfermagem, que é a quinta etapa do processo de enfermagem. Nós temos a questão de não esquecer hoje ainda, porque aí já se faz um processo aí de quase 6 anos, né? E aí a gente está nesse processo há quase 6 anos da implementação da SAI, nós temos ainda desafios atuais, né? O desafio de manter esses profissionais capacitados. A gente conta aí com todo o suporte de treinamento para manter essa equipe atualizada. A gente tem que pensar na parte acadêmica, quando a gente recebe esse novo profissional, quando a gente sente ainda um pouco fragilizado, o tema SAI nas escolas, e aí a gente tem que estar reforçando essa questão. E aí, por último, não tão importante, porque eu sei que meu tema aí já está acabando também, eu acredito que a parte de supervisão de todo esse processo. Então, a gente sabe que o processo de enfermagem, ele permeia desde histórico de saúde, da coleta de dados desse paciente, ele permeia o exame físico, a parte de levantamento do diagnóstico, a prescrição de enfermagem e a execução dessas ações pelo nosso técnico de enfermagem, mas que precisa, sim, e é nossa responsabilidade, supervisionar todo esse processo. Então, é dessa forma que a gente vai garantir que o cuidado seja centrado no paciente, que é o tema desse encontro. Então, aí a doutora Carmen falou pela manhã, muito bem, de todo esse cuidado que a gente tem que ter. A professora Maria Lúcia aí fecha para nós Maria Júlia, né? Desculpa. Todo esse cuidado que a gente tem que ter, seja ele qual complexidade der, mesmo aquele cuidado mínimo, não é mesmo? Que, por vezes, o grau de dependência da enfermagem ele é pequena, mas que precisa da nossa visita diária, que precisa do nosso olhar e precisa do nosso escutar. E isso a gente precisa, então, garantir para eles. Ok? Obrigada, pessoal, mais uma vez. Me coloco à disposição. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Verley, sou enfermeiro do Hospital Municipal São José e nós, enquanto enfermeiros, vamos fazer a apresentação do case de sucesso lá do Hospital Municipal São José. A minha colega... Então, eu sou a Luísa, enfermeira da UTI geral. Nós vamos trazer um pouco do que tem sido a nossa experiência com a implantação da SAI no Hospital São José, enquanto hospital público, né? E o Everley vai falar um pouquinho dos benefícios da SAI e a gente vai contar rapidamente o cronograma dessa história dentro do hospital. Bom, falando um pouquinho sobre os benefícios da SAI, desde quando eu era acadêmico, eu me perguntava por que da realização do processo de enfermagem, que quando eu era acadêmico, foi a proposta realizada por Wanda de Aguiar Horta, que na época a gente realizava. Enquanto eu estava professor, os alunos me perguntavam por que o desenvolvimento, né, da sistematização da assistência de enfermagem. E, enquanto professor, o que a gente fala, né? Que a sistematização da assistência de enfermagem é uma metodologia científica da prática assistencial, onde o enfermeiro ou onde o acadêmico ele desenvolve todo o conhecimento técnico e científico para poder desenvolver uma prática assistencial de qualidade ao paciente. Sendo assim, esse instrumento da sistematização da assistência de enfermagem
fornece maior segurança ao paciente, assim como nós, enquanto enfermeiros, desenvolvemos o nosso conhecimento técnico e científico, melhorando a assistência de enfermagem que deve ser prestada a esse paciente, assim como a sua família também, né? Maximiza recursos e gera maior autonomia aos profissionais de enfermagem, enquanto nós, enfermeiros, porque nós também desenvolvemos ciência, assim como as outras categorias. Além disso, permite analisar os indicadores de saúde, que troca informações com os nossos colegas das outras profissões, né? E avalia o acompanhamento da qualidade dos serviços prestados, enquanto nós, enfermeiros, e a nossa equipe, os nossos técnicos, desenvolvem para esse paciente. Então, por que da SAI? Né? A resolução 358, ela não veio só com o intuito de cobrar a nós, enquanto enfermeiros, a nós, enquanto equipe de enfermagem, o desenvolvimento da sistematização, e sim para que a gente possa desenvolver conhecimento técnico e científico, para que a gente possa, sim, desenvolver ciência, como eu já falei. Então, por meio da SAI, o enfermeiro pode aplicar seus conhecimentos técnicos, oferece ainda o respaldo científico, a segurança e o direcionamento para as atividades realizadas que nós, enquanto equipe de enfermagem, realizamos para o paciente e sua família, dá maior credibilidade à assistência de enfermagem que desenvolvemos a esse paciente e nos dá competência e visibilidade que o enfermeiro desenvolve durante todo o processo de enfermagem a ser realizado. E ainda confere maior autonomia e satisfação profissional, não só porque devemos ou queremos ser reconhecidos enquanto profissionais da área. Para contar um pouquinho do cronograma, de como essa história começou dentro do Hospital São José, eu não posso deixar de falar um pouco da parceria que o hospital tem com uma instituição de ensino, que é o Bom Jesus e Luz, que hoje é aqui representado pela professora Beatriz e pelos alunos que estão aqui presentes. Então, essa parceria vem há muitos anos e é uma grande troca, uma troca tanto da instituição de ensino, que traz os alunos para dentro da instituição hospitalar, quanto do São José também, que conta com a colaboração desses profissionais para todos os nossos protocolos, os nossos treinamentos. Então, essa história começou em 2010 com duas professoras do Bom Jesus, que, através dos estágios que são realizados os alunos lá dentro do hospital, entenderam que seria importante começar essa implementação, porque a resolução veio em 2009, então, em 2010, começou uma movimentação para poder começar a implantação dentro do hospital. Essas duas professoras desenvolveram um instrumento para coleta de histórico e exame físico, que esse instrumento até hoje ainda está dentro do nosso sistema, e os enfermeiros receberam um treinamento. Esse foi o primeiro passo, a primeira etapa. Então, com essa parceria com a instituição de ensino, foi projetado esse instrumento e foi feito um treinamento com todos os enfermeiros do hospital na época. Já em 2014, nós abrimos no Hospital São José o projeto de residência multiprofissional. Então, o Departamento de Ensino abriu vagas para residentes de toda a área, psicologia, nutrição, inclusive da enfermagem. E dentro da enfermagem, nós temos a residência de enfermagem em terapia intensiva. Inclusive, a residente foi a modelo aqui da Maria Júlia, a Muriel, a nossa segunda residente de terapia intensiva lá no São José. Através da residência, a gente entendeu que, para se implantar a SAI, é preciso tempo, é preciso estudo, é preciso que alguém se dedique. E, muitas vezes, nós, enfermeiros assistenciais, não temos esse tempo suficiente porque estamos muito envolvidos com o cuidado, com a assistência ao paciente. Então, nós entendemos que a residência poderia ser esse tempo, ser esse instrumento para nós que conseguisse construir essa implantação dentro do hospital. Com isso, também veio o monitoramento do núcleo de segurança do paciente, que as enfermeiras da CCIH montaram alguns cuidados relacionados à perda de sonda, à perda de catéteres, alguns cuidados de enfermagem. E aí a gente percebeu, por que não esses cuidados serem prescritos pelo enfermeiro que está examinando esse paciente, que está acompanhando esse paciente, pelo enfermeiro que está ali diretamente na assistência. Esse documento foi algo mais que nos
mobilizou para conseguir implantar a SAI dentro do hospital. E aí veio o projeto de implantação da SAI dentro da UTI geral. Nosso projeto piloto foi lá, e hoje nós estamos expandindo para o restante do hospital. Mas tudo começou, então, dentro da UTI geral. As etapas da implantação dentro da UTI tiveram alguns passos. O primeiro passo, como a Maria Júlia falou, a gente precisa sempre ter uma teoria que vai embasar o nosso cuidado e que ela vai nos dar os pressupostos e os conceitos para como a gente vai cuidar desse paciente. Então, nosso primeiro passo foi a escolha da teoria. E nós escolhemos a teoria da Wanda Horta, que é a teoria das necessidades humanas básicas, que os alunos todos estão sempre estudando essa teoria. É uma teoria que trata das necessidades psicobiológicas e também psicossociais do paciente. Então, essa teoria foi escolhida em grupo pelos enfermeiros assistenciais da UTI, e nós começamos a desenvolver essa implantação a partir dos pressupostos e dos conceitos da teoria da Wanda Horta. O segundo passo foi a escolha do referencial para os diagnósticos de enfermagem, porque quando a gente trabalha SAI, a gente também fala sobre o diagnóstico de enfermagem. E hoje é um desafio para o enfermeiro trabalhar com diagnóstico, porque é algo que não é muito comum, né, na nossa formação, e é algo muito novo dentro da enfermagem. O Ivelei vai falar um pouquinho sobre os diagnósticos de enfermagem. Bom, falando um pouquinho sobre os diagnósticos de enfermagem, a gente optou por NANDA. Claro que tem a CIP, que é a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem, que também poderia ser utilizada por nós, enquanto enfermeiros, para que a gente possa fazer diagnóstico de enfermagem, né? NANDA foi escolhida por quê? Porque a maioria das escolas, hoje, no Brasil, optam por estar desenvolvendo o diagnóstico de enfermagem de NANDA. Dentro do Hospital Municipal São José, nós tivemos uma capacitação para que os enfermeiros possam estar desenvolvendo o diagnóstico de enfermagem frente, né, à primeira etapa do processo de enfermagem, que a gente faz o histórico e o exame físico do paciente. E, a partir daí, o enfermeiro observar quais são as relações deste exame físico com o diagnóstico de enfermagem que ele deve estar montando. Então, a partir do momento que o enfermeiro ele faz o exame físico, ele vai montar o diagnóstico para direcionar o seu cuidado a ser desenvolvido, porque, através do diagnóstico, nós desenvolvemos um cuidado diferenciado para este paciente, para este indivíduo, e assim como a sua família também. Após a realização do segundo passo, que é a montagem do diagnóstico de enfermagem, o julgamento clínico que o enfermeiro faz frente às necessidades do paciente, a gente vai realizar o terceiro passo, que a professora Luísa vai falar. Terceiro passo, então, depois da definição de que tipo de diagnósticos nós trabalharíamos, a gente começou a adequar os exames físicos dentro da UTI. Hoje, o Hospital São José é referência no cuidado aos pacientes de trauma, neurologia e oncologia, então a gente precisava montar esse exame físico com algumas especificidades para esses pacientes que nós atendemos lá dentro da nossa UTI. O quarto passo, então, a gente começou a pensar, tá, mas chegamos até aqui, escolhemos a teoria, escolhemos o diagnóstico, já sabemos como vamos examinar esses nossos pacientes, mas como a gente vai registrar isso no prontuário? Como a gente vai documentar todo esse cuidado? E a gente escolheu, então, o método SWAP, que é utilizado não só pela enfermagem, mas por outras áreas da saúde. Nesse método, a gente utiliza ele como referencial teórico nos traz. No S, a gente sempre coloca os dados subjetivos. No O, a gente coloca todo o nosso exame físico, sempre separado por sistemas. No A, então, a gente utiliza os diagnósticos de enfermagem da NANDA. E no P, a gente faz o nosso plano terapêutico com os nossos cuidados de enfermagem, conforme a prescrição, que a nossa prescrição já é informatizada. O quinto passo, então, de toda essa implantação na UTI foi a elaboração e adequação da prescrição de enfermagem. Nós não tínhamos cuidados
e nem uma prescrição dentro do nosso sistema informatizado, então a gente precisou adequar e elaborar essa prescrição, esses cuidados. E no 6º passo foi a inclusão da equipe técnica, que daí vem a parte mais importante, de incluir não só os enfermeiros, porque a resolução 358 ela traz que é uma atividade privativa do enfermeiro, que o enfermeiro elabora, sai, mas a equipe técnica, que são os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, na sua maioria, são as pessoas que vão executar esse cuidado. Então, a gente precisou incluir toda a equipe técnica nesse processo, e para que eles entendam a importância da SAI e por que prestar o cuidado para o paciente da maneira como o enfermeiro está prescrevendo. Aí, então, eu trouxe um exemplo de uma evolução de enfermagem para vocês dentro da UTI. Ela é toda digitada, não é em forma de checklist, porque nós entendemos que, dessa forma, o enfermeiro começou a desenvolver melhor o seu raciocínio clínico. E a nossa prescrição de enfermagem, nós fazemos através do sistema, mas ela ainda é impressa, nós não temos uma checagem eletrônica, como a Bruna nos mostrou ali, devido a algumas limitações do nosso sistema, mas a gente está trabalhando também nisso nesse momento. Bom, falando um pouquinho sobre a implantação da sistematização da assistência de enfermagem, nós temos alguns passos percorridos até então. A expansão da implantação nos demais setores, porque até então só a unidade de terapia intensiva utilizava deste método, dessa metodologia, para que a gente possa desenvolver a sistematização. Um outro passo, o treinamento dos enfermeiros com parceria com o Bom Jesus e a Luz, que, como já foi falado, a enfermeira Luísa já falou, e as reuniões mensais de assistência e acompanhamento para que a gente possa dar subsídios para os outros colegas enfermeiros dos outros setores, para que a gente possa acompanhar e avaliar o que eles estão desenvolvendo também. Grupo de estudos, esse grupo de estudos veio com o intuito de que a gente possa nos reunir semanalmente, para que a gente possa observar quais são os desafios e quais são as facilidades que nós estamos tendo para a implantação da SAI. O aprimoramento das ferramentas, que é o documento para coleta de histórico e exame físico, que ele está em desenvolvimento junto com a residência de enfermagem, que a residente da unidade de terapia intensiva está desenvolvendo junto com os enfermeiros que trabalham na UTI, e a evolução do método SWAP, como já foi falado também. Os diagnósticos de riscos, nós não vamos trabalhar com todos os diagnósticos, nós vamos começar a desenvolver somente os diagnósticos de riscos, para que o enfermeiro ele possa começar a desenvolver o conhecimento técnico e científico para o desenvolvimento do diagnóstico de enfermagem, porque ele tem uma certa dificuldade. A escala de Fugulin, como já foi falado também. E os treinamentos em loco. Antes, a gente chamava os enfermeiros até o DET, que é o Departamento de Ensino, para que a gente pudesse nos reunir e falar um pouquinho sobre a sistematização. Hoje, a gente observou que não estava dando resultado, então, o que nós optamos e o que nós decidimos enquanto equipe de estudos é que a gente vá em loco, aí a gente observe este enfermeiro e a gente dê subsídios para que esse enfermeiro pergunte sobre as suas dificuldades ou sobre as suas facilidades no desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem. Com questão às facilidades, nós temos uma baixa rotatividade de profissionais pelos enfermeiros serem concursados e a maior parte da equipe de enfermagem ser concursada, né? O comprometimento dos enfermeiros também, a gente observa que os enfermeiros estão bastante engajados para que a gente possa implantar a sistematização da assistência de enfermagem dentro do hospital e em todos os setores. A residência em enfermagem, que está nos ajudando muito também. E a parceria com a instituição de ensino, que é o Bom Jesus e ELUSC. E o grupo de estudos, que a gente acabou montando faz uns 30 dias, mais ou menos, para que a gente possa dar continuidade do processo. Por último, eu vou falar um pouquinho, porque quando a gente fala sobre facilidades, a gente pensa em dificuldades,
mas a gente não trouxe como dificuldade, a gente trouxe como desafio, porque dificuldade soa muito como algo que você não consegue transcender, que você não consegue vencer. E hoje nós temos desafios para a implantação da SAI. Acho que toda essa conversa aqui entre todos nós profissionais é para mostrar para vocês que a SAI é possível. Muitas vezes lá na nossa formação a gente estuda a SAI e a gente pensa, nossa, é um bicho de 7 cabeças. E não é. Então a gente, a cada passo, a cada degrau que a gente consegue vencer, a gente consegue implantar a SAI de uma maneira muito mais leve. Então, eu trouxe como os desafios que nós temos lá dentro do São José hoje, o nosso software de prontuário eletrônico. A gente está tentando tornar ele adequado e de uma maneira que ele contemple a SAI. Harmonizar também o conhecimento dos enfermeiros, porque hoje nós temos enfermeiros formados em diversas universidades, em diversos estados, cidades, que entendem uma metodologia diferente, utilizam diagnósticos diferentes, então a gente precisa sentar muito, conversar muito para harmonizar esse conhecimento dos enfermeiros da instituição. Promover o trabalho do enfermeiro a outros profissionais da área da saúde, porque alguns profissionais não conhecem o nosso trabalho, não sabem o que é a SAI, não sabem que o enfermeiro faz exame físico, que o enfermeiro também tem raciocínio clínico, que ele também faz diagnósticos e que ele prescreve. Então, é um dos desafios que a gente tem também hoje. E o outro seria a inclusão da equipe técnica em todo o processo, inclusive o processo de formação do técnico de enfermagem, principalmente para ele entender também o que é a SAI. Porque ele não elabora a SAI, ele executa os cuidados, mas ele precisa também compreender a importância. E a educação permanente em SAI, que eu acho que é um desafio de todas as instituições, né, em todo o protocolo, em todo o gerenciamento que a gente faz, em todo o projeto dentro do ambiente hospitalar, é um desafio manter essa educação permanente. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade do Hospital Dona Helena, nos convidar para participar desse evento, que é muito importante, que nós tenhamos muito sucesso e que perdure esse evento. Anualmente, a gente possa nos reunir e trocar essas experiências, essas ideias, para inovar o nosso cuidado e qualificar a nossa assistência. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar os idealizadores deste evento, e agradecer a oportunidade de poder estar aqui representando a enfermagem do Hospital Infantil aqui de Joinville. Tá? Bom, esse aqui é o Hospital Infantil, para quem não conhece. Ele é o hospital aqui de Joinville, fica no norte do estado. Ele é um hospital 100% SUS, é um hospital estadual. Tá? Ele é administrado por uma organização social, o Hospital Nossa Senhora das Graças, e ele iniciou suas atividades agora em 2008, então ele está bem quase passando a pré-escolar para a fase escolar, então ele é bem novinho ainda. Só para vocês terem um panorama dos nossos atendimentos, e até onde a enfermagem está atuando, então nós temos unidade de pronto-socorro, nós temos as unidades de internação, médico-cirúrgica, ala de oncologia, psiquiatria também. Temos os ambulatórios, onde a enfermagem também faz consulta de enfermagem, e as UTIs, que nós temos 3 UTIs, a UTI neonatal, pediátrica e cirúrgica. E esses são dados de 2015, então são mais 144.424 atendimentos. Ele é um hospital pediátrico, óbvio, mas o nosso maior público são crianças menores de 7 anos, com prevalência aos lactentes. A nossa área de referência seria a região norte, nordeste ali do estado, mas a gente acaba atendendo crianças de outras regiões. Nós somos referência em cirurgia cardíaca, então, para vocês estarem tendo uma noção dos nossos atendimentos. Aí vocês vão perguntar, ela veio aqui para falar de SAI ou para falar do hospital. Mas, na verdade, a gente não consegue falar em processo de enfermagem sem reconhecer a nossa demanda. Então, assim, só apresentando o hospital, a gente vai pensar, puxa, criança, primeiro passo. Quais são as minhas especialidades aqui? O que eu vou trabalhar? Qual é o meu público-alvo? A lactência. Quais são as doenças mais prevalentes dessa faixa etária? Então, a gente tem que pensar também, ver a realidade nossa. Na enfermagem, a gente aprende a olhar o paciente de forma integral, dentro do seu contexto sociocultural. Então, um tempo atrás, a gente atendia bastante indígenas. Não que tenha reduzido, mas hoje a gente tem haitianos dentro do hospital. E como é que a gente vai trabalhar essa comunicação, esse cuidado? Ele precisa ser específico também. Bom,
Aqui eu não vou repetir o que os colegas falaram, a questão da SAI, que iniciou por Wanda Horta. Né? No infantil, como ele iniciou em 2008, em 2009 a gente já começou a trabalhar a questão da SAI, mas em 2013 a gente fortaleceu mais essa prática. Para a gente também trabalhar, a gente precisa estar linkado e ligado à direção e aos objetivos do hospital. O que o hospital quer? Né? Qual é a missão? Qual é o negócio do hospital? Se eu falar para vocês, o negócio do hospital ele está intimamente ligado ao negócio da enfermagem. Então, o negócio do hospital é cuidar do seu filho como se fosse nosso. Então, quando a gente se coloca como mãe, né, como cuidador, querer cuidar do seu filho, isso é a enfermagem. Então, já é um ponto bem importante para desenvolver a SAI, porque a direção, o hospital, todos os profissionais estão seguindo essa missão. Outro ponto que ajuda muito ao desenvolver o processo de enfermagem foi o próprio processo de acreditação hospitalar. Hoje, o Hospital Infantil, mesmo público, SUS, ele é acreditado em nível 1 pela ONA, né? E o processo de acreditação nos faz buscar, ele instiga a gente procurar novas estratégias, novos instrumentos para qualificar os nossos profissionais e trazer novas propostas de assistência ao paciente, né? De forma segura e de forma humanizada também, né? Assim como os colegas, precisa passar por fase de sensibilização. Então, a gente trabalhou com os enfermeiros, trabalhamos também a questão de um referencial teórico, é quase intrínseco, né? A gente sai da faculdade com Wanda Horta na cabeça. A gente também está tentando trazer novas teorias, porque a gente sabe que tem teoristas bem específicas para a área de pediatria, né? Mas isso aí é cultural e a gente tem que estar trabalhando. Isso é educação permanente, né? A gente também escolheu o NANDA, mas a gente também está trabalhando a questão do NIC e do NOC. Tá? A NANDA, que é como os colegas também passaram, é os diagnósticos que a gente aprende mais na faculdade, né, que os enfermeiros, independente de onde venham, eles têm mais, né, familiaridade com relação a isso. Hoje, a gente trabalha eles dentro de um sistema informatizado. Nós não somos 100% informatizado. As nossas prescrições ainda são checadas de forma manual, né? E o ADEP, que seria a checagem eletrônica, só funciona na UTI NEO, porque é um projeto piloto, né? Então, mas a gente sabe que o piloto, né, a tendência é voar, decolar. E a gente trabalha as evoluções de enfermagem também de forma sistematizada, dentro do sistema. Nós estamos fazendo uma transição do SWAP, que é o modelo mais utilizado, médico hospitalar, para um modelo Focus Charting, né, que seria um modelo focado no diagnóstico da enfermagem. Então, a gente iniciaria apresentando o diagnóstico de enfermagem, a necessidade do paciente, em cima disso as evidências, o que a gente está fazendo para trabalhar, qual é a nossa proposta de ação e os resultados. Né? Então, o NOC estaria dentro da própria evolução. Hoje, a nossa coleta de dados está dentro do sistema TASI. Né? A gente cadastrou, fez uma árvore de coleta de dados diferentes, porque nós temos atendimento ambulatorial, que é diferente do paciente da UTI NEO, que é diferente da UTI pediátrica, é diferente das unidades de internação. Então, cada unidade tem uma forma diferenciada de coletar seus dados. O enfermeiro, ao clicar, né, nos resultados desse exame físico, o próprio sistema ele já vai sugerir diagnósticos de enfermagem. Aí vem, né, o enfermeiro avaliar o paciente e todos aqueles diagnósticos e escolher o que ele vai trabalhar, o que tem a ver com aquele paciente naquele momento. Né? A gente não vai conseguir trabalhar com todos os diagnósticos que se sugerem. Né? Se a gente colocar todos os pacientes têm risco de infecção, porque fazem uso, de certa forma, de alguma medicação, né? Tá com algum dispositivo. A gente tem que focar aquilo que realmente é necessário. Nós não temos todos os diagnósticos ainda dentro do sistema. Né? Não podemos colocar todos, porque nós temos que selecionar aqueles voltados para a pediatria. Né? E a gente priorizou os diagnósticos de risco e aqueles mais relevantes e relacionados aos nossos pacientes. Então, a gente sabe que hoje, no estado de Santa Catarina, o maior número de internações pediátricas tem a ver com doenças do aparelho respiratório. Então, os diagnósticos relacionados estão ali dentro. Né? E a gente também escolheu alguns instrumentos que auxiliam a enfermagem, o enfermeiro, né, a organizar a sua assistência. Então, nós temos as escalas de dor. Hoje, desde 2010,
a gente já tem incutido a dor como quinto sinal vital. Né? Então, a gente já trabalha com... Isso ajudou ao desenvolvimento de um protocolo. Porque não adianta a gente ter uma escala de dor e não saber o que fazer com o resultado. Na verdade, nenhuma escala, né, serve para nada se a gente não se apropriar desse resultado. Então, hoje a gente trabalha com 7 escalas de dor, porque nós temos uma faixa etária de 0 a 18 anos. Né? Então, lá na UTI NEL, a gente usa a NIPS, a NFCS, a CRIS para paciente pós-operatórios neonatal. Nós temos a FLAC, a EVA, e agora, recentemente, a gente implantou a CEPOT nas UTIs por conta de pacientes que ficam entubados e sedados, né? Porque a gente tem essa dificuldade. O paciente sedado tem dor, né? Não está respondendo, mas ele está sedado. Então, a gente tem essa escala também para nos auxiliar. Aí nós temos também as avaliações de risco, né? As escalas. Hoje a gente trabalha com a Braden-Q. A maioria de vocês conhece a Braden, que é o adulto, mas a Braden-Q é específica para pediatria. A Humpty Dumpty, que é uma escala nova, ela vem não substituir. Né? Vocês devem conhecer a Morse, né? Que é para a avaliação do risco de queda. Mas a Humpty Dumpty é específica para a pediatria. E a Maddox, que é em relação a questões de flebite. Nós temos 2 escalas para avaliação de criticidade, a NTIS, dentro da UTI NEL, e temos a PILS. Né? A PILS, ela é uma escala muito fácil de ser avaliada. Na verdade, a gente faz isso inconscientemente, né? Porque a gente avalia se o paciente está respirando bem, se ele está respondendo ao nosso comando e como é que está o estado circulatório. Então, o fato de a gente entrar no paciente e já olhar, tudo bem, e ele responder, né? Você vê a coloração dele, você vê que está com esforço respiratório ou não, ele já dá a classificação. É isso que o enfermeiro tem que fazer, ele tem que incutir essas escalas dentro de si, dentro da sua prática, e acaba não sendo mais um instrumento que eu tenho que preencher. Né? É um instrumento que vem colaborar com a minha assistência. Para avaliação do nível de dependência, a gente trabalha também a Fugolin, mas a Fugolin Gini, porque é para a pediatria. Nós temos uma Fugolin também adaptada para a psiquiatria, e temos também a NAS, que é utilizada nas UTIs. E no centro cirúrgico tem a Stewart e a Audrey Clark para paciente no pós-operatório e recuperação pós-anestésica. Né? Então, assim, a gente tem alguns checklists também que a gente trabalha, que ajuda a identificar os pacientes com maiores riscos ou necessidades. Tem as intervenções padrão, né, que facilitam a enfermagem. O alerta de sepse também, que a gente trabalha bastante, que é um instrumento da enfermagem, né? Só, claro, vai depender do técnico da enfermagem. Lançar esses dados no sistema, ele vai dar um alerta para nós e a gente vai saber. Opa, o paciente está com alerta tem uma suspeita de sepse e a gente vai trabalhar. Eu sei que é bastante coisa para apresentar para vocês, né? Mas assim, não adianta nada, de novo, ter um monte de escalas, e a gente não se apropriar dela e não saber trabalhar com elas. E não ver aquilo como mais um instrumento chato para aplicar. Não, é um instrumento que está nos ajudando, né, a garantir a segurança e qualidade no atendimento, mas a segurança para nós profissionais também. Tá? Obrigada. Muito obrigada. O Hospital Dona Helena agradece a participação do Hospital São José, do Hospital Infantil, parabeniza pelas conquistas, pelas inovações. E, de pronto, nós passamos para as perguntas. A implantação, a gente acha que ela é complicada, mas o complicado mesmo é verificar a eficácia com que ela está sendo realizada. Eu gostaria de saber se algum de vocês tem algum indicador que acompanha essa eficácia. Vou passar para todos responderem. Só faço questão de contar uma coisa antes para entender o quanto as coisas estão relacionadas. Eu também não consigo entender a necessidade da gente se apropriar de tudo isso se não for para realmente ter uma meta que mostre resultado. Isso tem a ver com os indicadores de qualidade de qualquer hospital. Tem que reduzir queda, tem que reduzir infecção, ou seja, isso tem uma relação direta. A gente tem que mostrar que, quando faz isso, tudo isso acontece. Agora, quero só contar uma coisa, porque parece longe da realidade e é um processo contínuo. Eu tive aula com a Wanda Horta, acredita?
Verdade. Ela já estava bem velhinha e ela não acompanhava mais a parte prática, mas ela dava aula teórica, ainda de andador. E aí, quando eu olhava aquela velhinha falando de SAI, eu falava, coitada, nunca vai ter isso. Porque quando eu fiz a faculdade, não tinha nenhum hospital brasileiro com SAI. E aí, quando o hospital universitário foi montado, foi o primeiro hospital universitário, o primeiro hospital do Brasil a ter SAI. E quando nós começamos a fazer SAI, a gente não sabia fazer nada, porque a gente fazia prescrições com 25 itens escritos à mão ainda. Então, imagina que tempo isso demorava. Imagina como é que a gente vai avaliar se nós não tínhamos exatamente estudos que mostrassem esses indicadores de qualidade que a gente tem que responder. Mas tudo isso para falar que isso é um processo contínuo e que uma coisa está relacionada à outra. E que não tem sentido eu não registrar as coisas que eu faço, no mínimo por uma questão legal, porque se eu faço, eu tenho que responder legalmente. Então, no mínimo, isso, claro que tem que ser um caminho, mas só para animar a gente. Que hoje nós temos, por exemplo, no hospital universitário, uma prescrição feita pela Nazaré, estou contando o Milagre o Sante, de centro cirúrgico, que quando foi fazer a visita pré-operatória, e perguntou para ele se tinha alguma coisa específica que ele queria quando fosse para o centro cirúrgico, ele disse, eu gostaria que um enfermeiro rezasse um Pai Nosso comigo. E que ela prescreveu rezar o Pai Nosso com o paciente no centro cirúrgico. E isso é uma prescrição individualizada. Bom, como que nós, enfermeiros, avaliamos se a sistematização da assistência de enfermagem ela está de acordo ou não, ou se ela tem um feedback positivo ou um feedback negativo? A partir do momento que eu, enquanto enfermeiro, realizo a sistematização da assistência de enfermagem com todos os 5 passos, que a gente chama de processo, né? Quando eu avalio esse paciente, eu coleto o histórico desse paciente e observo que esse paciente ele tem alterações, eu monto o diagnóstico e assim por diante, eu vou passar para o meu colega, na passagem de plantão, como que esse paciente ele se comportou ou como foi a evolução do quadro clínico deste paciente durante todo o plantão em que eu estive presente com esse paciente. Então, a gente faz a avaliação da sistematização da assistência de enfermagem observando como esse paciente está sendo conduzido perante eu, enquanto enfermeiro, e perante a minha equipe de enfermagem. Quais são os cuidados que estão sendo realizados e se esses cuidados que estão sendo realizados estão surtindo efeito ou não. E a partir do momento que eu passo para o meu colega, ele vai dar continuidade de todo o cuidado a ser realizado com este paciente, né? Então, o processo de avaliação acontece dessa forma, em que eu, enquanto enfermeiro, passo para os demais colegas como esse paciente está evoluindo durante todo o plantão. Bom, como a Everley falou, uma das etapas da implantação da SAI, do processo da SAI, é a avaliação. E essa avaliação não diz respeito só a você avaliar o paciente, mas também você avaliar todo o processo. Ele não pode ser engessado, jamais, e ele precisa ter uma atualização constante, e é um processo de construção. E não só uma construção entre os profissionais, mas uma construção também dos profissionais com o paciente, do paciente com os profissionais. Porque o paciente que vai trazer para você quais são as necessidades dele, e é baseado nisso que tu vai desenvolver o teu cuidado, vai desenvolver o cuidado que a tua equipe vai aplicar. Então, às vezes os números são importantes, são muito importantes, mas como mensurar a qualidade do cuidado de enfermagem? Né? Existe número para mensurar essa qualidade? Né? Como a doutora Carmen falou claramente da lembrança que ela tem do cuidado que uma enfermeira teve com ela, essa lembrança não pode ser mensurada em números.
mas é algo que qualificou esse cuidado, que foi efetivo para ela naquele momento. Então, às vezes, a gente fala bastante em números, mas, de repente, a SAI não seja só uma forma da gente mensurar esse cuidado, mas a gente conseguir estabelecer essa relação com o paciente para que ele traga para nós quais são as necessidades, as reais necessidades dele, e não as necessidades que nós pensamos enquanto profissionais que ele tenha. Quando a gente fala em indicador lá no Hospital Dona Helena, a gente já pensa em como mensurar esse cuidado. Então, aí a gente tem, desde a parte de treinamentos, contando aí com a parte teórica e prática de avaliação, toda essa avaliação de eficácia, então ela é feita na prática, com esse técnico de enfermagem, com esse profissional enfermeiro, para que a gente possa realmente garantir o conhecimento do como fazer e a aplicabilidade realmente se está acontecendo isto junto ao leito, junto ao paciente. Então, a gente tem a parte de treinamento que garante essa parte de eficácia, que a gente tem os indicadores, nós temos metas, mas mais que isso, esse processo de enfermagem traz a necessidade, sim, da gente ter indicador de qualidade assistencial. E aí a gente tem indicador nos setores, trabalhando por setor, por área, flebite, queda, vários riscos de lesão, de pele, enfim. E aí a gente consegue mensurar toda essa padronização de cuidado e toda essa aplicabilidade junto ao paciente. Então, aí, se a gente tem indicador, a gente tem meta. E se a gente tem meta, a gente tem aí um desafio para estar cumprindo aí todo dia quando a gente chega para trabalhar. Então, a gente traz isso para os nossos profissionais e hoje a gente já tem uma maturidade quanto a isso junto à nossa equipe de enfermagem. Bom, os indicadores, eles são uma ferramenta muito boa para nós, a enfermagem, quando a gente quer conquistar alguma coisa dentro de um hospital para atender melhor o nosso paciente, né? Então, o fato dos nossos enfermeiros preencherem o Fugolin-Gini e a gente chegar para eles e dizer, olha, o teu setor tem pacientes de alta dependência, e a gente conseguir fazer um cálculo, dimensionamento adequado, né? E conseguir provar para a direção, olha, para ter uma qualidade na assistência, eu preciso desse número de funcionários. Então, isso aí é uma coisa muito importante para nós. Se a gente começa a mensurar todos os eventos que acontecem com o paciente, a gente vai avaliar as evoluções e ver que elas estão bem descritas, isso aí é um sucesso para nós. Quando o enfermeiro prescreve uma escala de dor, e o técnico chega, enfermeira, eu acho que essa escala não é adequada para o meu paciente. Ah, é mesmo? Quer dizer que o técnico também já está prestando atenção no que está sendo prescrito. Então, isso é uma valorização muito grande. Então, a gente consegue medir por essas respostas. Ai, gente, eu não aguentei. Eu pedi para um minutinho só, Um minuto. Lembrando que, para medir, para a gente saber da qualidade, tem que ser medida, mensurada. E o TASI, ele dá a oportunidade de alguns relatórios. Nós evoluímos com os relatórios de falta de registro de sinais vitais. E nós temos que trabalhar com metas mensuráveis. Então, hoje, nossos coordenadores eles conseguem puxar os relatórios diariamente para ver se nossa equipe estão registrando os sinais vitais, a glicemia e assim por diante. E a gente está evoluindo com metas mensuráveis. Então, assim, eu recebo, como gestora, todos os históricos pendentes, o alerta. Eu ainda não consegui, como gestora, evoluir dentro da minha gestão o indicador, como a colega falou, que eu acho que era exatamente essa. Então, o TASI ele desenvolve, a nossa TI fica doida com meus coordenadores, eu quero o relatório tal, e a gente busca. Então, hoje, primeira coisa, eu tenho que saber se os meus enfermeiros estão fazendo dentro da minha rotina o SAI, pela escala ou não. Então, para a gente saber a qualidade, a gente tem que rastrear esse processo. É possível, sim, o TASI. Se você precisar de alguma ajuda, pode nos visitar, que é um projeto macro, eu estou caminhando. Deixo uma proposta para a gente montar um grupo aqui em Joinville ou em Santa Catarina para a gente desenvolver esta ferramenta aí, quem tem TASI, ok? Era mais ou menos isso? Show, é isso aí. Bem, nós temos um tempo programado, mas, Beatriz, a última pergunta?
Olha aí, tem o microfone para você. Assim, eu quero agradecer à doutora Maria Júlia, né? Quero dizer que eu sou sua fã, né? E eu acho que ela trouxe tantas contribuições para a gente que faz a gente sair daqui melhor do que a gente entrou, não é? Repensar. Muito obrigada, doutora. Eu quero parabenizar esses nossos palestrantes de hoje, Everley, Chádia, e em especial a Bruna e a Luísa, que são nossas egressas também, né? Que eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz de ver vocês aqui falando, né? Assim, quando os alunos superam seus mestres, né? Então, muito obrigada, e era isso. Valeu, gente. Tinha uma pessoa inscrita aqui, por favor, a última pergunta. Ajuda técnica. Quem gostaria tinha levantado a mão. Som. Tá? Boa tarde. Meu nome é Michele, eu sou coordenadora das UTIs do Hospital Marcelino Champagnat, de Curitiba. A minha pergunta é para a Bruna. Bruna, com relação ao plano de cuidados, como que vocês trabalham no Dona Helena a parte de registro e de definição das metas assistenciais para registro? Boa tarde, Michele. Michele, o plano de cuidados do hospital, a gente trabalha aí, conforme a gente já comentou, a gente tem essa comissão, e aí a gente reúne alguns enfermeiros de alguns setores, e aí a gente retrata esse plano de cuidados conforme a nossa realidade. A gente teve a possibilidade de estar conversando com a autora da Fugulin, e aí a gente realmente percebeu, né, junto à nossa realidade, o nosso dia a dia, o cotidiano, que a gente precisava de algumas adaptações. E aí a gente foi conversado com ela, foi possível junto ao nosso sistema informatizado, e aí a gente traz o plano de cuidados mais focado para a nossa realidade. Então, aí a gente consegue retratar esses nossos pacientes e consegue centralizar. Então, o plano de cuidados ele fica realmente determinado por aquela avaliação pontual do paciente e, a qualquer momento, ele vai sendo alterado. A gente tem aí um grupo em andamento também das metas mensuráveis, e aí a gente consegue trabalhar com esta frequência. Então, as metas mensuráveis, a gente tem a parte de consultoria, no qual a gente trabalha aí com os consultores que nos dão o apoio e o suporte pela acreditação, e aí a gente consegue estar crescendo e mantendo as metas mensuráveis e as metas, então, o resultado do nosso trabalho no limite aceitável e que a gente pode considerar aí como eficaz nos dias de hoje. Mais uma vez, como a Ana fala, a gente está aberto a receber vocês, né? Veio de Curitiba, a gente agradece o pessoal de fora, e realmente é importante que vocês, se a gente puder trocar experiências, porque a gente tem esse processo já enraizado, mas a gente tem dificuldades diárias, como eu coloquei anteriormente. Então, a gente precisa realmente trocar isso, e isso é muito gratificante. Obrigada. Boa tarde a todos. Nem é pergunta, é só uma colocação, né? A moça ali que falou que era uma... Beatriz, que era uma fã da Maria Júlia, mas você não é a única, né? Eu também sou. Já fui a algumas palestras suas. Nós saímos de Orleans, eu e meu colega. Quando eu vi o nome dela, eu disse, eu vou a esse congresso. Quero parabenizar o congresso, o evento, assim, está tudo muito lindo. E dizer que a gente pode fazer a diferença, sim, né? Que nós somos cuidadores realmente, e que, só para enfatizar, eu acabei de, há uns 4 meses atrás, perdi meu pai aqui na Angelina Caron, e eles fizeram algo assim que me chamou muita atenção. Do lado do leito da UTI dele tinha uma prancheta que eles davam para o paciente entubado escrever o que ele estava sentindo. E ele escreveu, e ele não podia se comunicar, né, nos 20 dias de visita. E eu perguntei para ele, porque a gente, como enfermeira, a gente pergunta, o pai está sendo bem cuidado? Aí ele escreveu assim, o nome da enfermeira, Graziela, adorável. Gil, não gostei. Então, naquilo ali, e filha, não é igual a ti. Então, porque eu era filha, né? Não, claro que ele gostava do meu cuidado. E pediu para mim ficar ali.
mas da Graziela era adorável. Dava para ver no rosto dele. Então, a Graziela fez a diferença na vida dele, né? Então, nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos pacientes. E assim, ó, eu queria, quando eu crescer, Maria Júlia, eu quero ser assim, igual a ti, né? Quando eu crescer, eu sou técnica de enfermagem há 20 anos, e hoje eu sou enfermeira obstetra, eu trabalho com obstetrícia já há 16 anos, e assim, eu já fui várias palestras suas no encontro de pediatria em Curitiba, na Unesc. Uma vez tu relatou sobre o reflexo do vômito, que até hoje eu acho o vômito bonito, né? Do jeito que tu explicou. Então, assim, eu quero aprender. E quando eu vi o teu nome, mas não desmerecendo, né, os outros palestrantes, mas, assim, o cuidado, como a gente deve falar com o paciente, como a gente deve cuidar, e, assim, é só sentindo na pele. Né? Hoje eu perdi meu pai, mas eu sei que foi uma situação do destino, foi depois de uma cirurgia cardíaca, ele tinha que passar por isso. Né? Já me conformei, né? Não aceitei, só me conformei. Mas eu acredito que as pessoas que tiveram aquele cuidado, e a diferença daquela prancheta, de ele escrever, como ele não podia falar, aquele hospital fez a diferença. Muito obrigada. É só para agradecer realmente o carinho. E eu entendo que é muito gostoso quando a gente descobre parceiros nesse fazer. Eu fiz questão de falar da Wanda Horta para falar, ela era humana, ela achou que dava e foi além, e hoje a gente está discutindo algo, ela já está em outra, e que é uma delícia ver um bando de pessoas de diferentes gerações dizendo, estou fazendo desse jeito. A gente tem que assumir para a gente esse compromisso. Do mesmo jeito que quando as pessoas falam Fugulim, eles estão falando da Fernanda, que é uma enfermeira que trabalhou no HU e que pôde discutir dimensionamento, porque também não sabia fazer, e foi fazendo, e hoje ela diz, dá para fazer. Então, quando eu vejo isso, eu entendo também a fala da Beatriz, quando fala como é uma delícia quando você vê as pessoas discutindo coisas que você fala, quem faz e quem vive sabe que dá. Então, nós estamos falando de nós. Só cabe a gente se apoderar dessa responsabilidade. Obrigada pelo carinho mesmo.